O canal Cinecultura apresenta. Gene Wilder finalmente revela o que a maioria dos fãs Nukna descobriram sobre Blazing Saddles. Hoje, vamos te levar por uma jornada diferente. Você já assistiu Banzé no Oeste, certo? Uma das comédias mais ousadas da história. Um faroeste que quebrou todas as regras e que ainda hoje continua hilário, provocador e atual. Mas e se eu te dissesse que existe algo nesse filme que quase ninguém jamais percebeu? Não é uma cena deletada, não é uma participação secreta, nem uma teoria conspiratória de bastidores. É um detalhe que sempre esteve ali, na sua frente, em plena luz, dentro das falas, no ritmo, no olhar de um personagem que quase não precisa se mover para dominar o filme inteiro. E esse detalhe, que passou despercebido por décadas, foi confirmado anos depois pelo próprio Gene Wilder. Quando ele contou o que estava por trás da atuação dele, tudo mudou. A comédia exagerada, os personagens caricatos, o caos proposital, tudo começou a fazer mais sentido. E se a comédia mais barulhenta da sua geração só funciona porque existe alguém que escolheu o silêncio, hoje você vai descobrir como o papel mais quieto de Banzé no Oeste é, na verdade, o mais importante de todos. E como Gene Wilder, com sua entrega contida, salvou um filme do desastre e entrou para a história. Fique com a gente, porque às vezes a genialidade está onde ninguém está olhando. O ator que salvou o filme em 24 horas. Às vezes, um filme inteiro pode desmoronar antes mesmo de começar. Foi exatamente isso que aconteceu nos primeiros minutos de gravação de Banzé no Oeste. O papel do pistoleiro Waco Kid já estava definido. O ator escalado era Gig Young, um veterano respeitado, vencedor do Oscar, conhecido por sua presença imponente. No papel, ele parecia uma escolha segura, alguém com a seriedade necessária para dar profundidade ao personagem. Mas bastaram algumas horas no set para o plano começar a ruir. Young mal conseguia manter o equilíbrio, suava demais, tremia, sua fala era arrastada, desconexa. A equipe técnica tentou relevar. Alguns pensaram que ele estava apenas criando uma persona peculiar para o personagem. Mas logo ficou claro, aquilo não era atuação, era colapso físico. Young estava passando por uma crise severa de abstinência alcoólica. No meio da manhã, ele desabou no chão do estúdio. A produção foi interrompida. O pânico se instalou. As câmeras foram desligadas. O set mergulhou em incerteza. O estúdio queria respostas. E rapidamente. Mel Brooks, diretor do projeto, sabia que não havia tempo para testes, audições ou negociações. Ele precisava de alguém em quem confiasse. E só um nome lhe veio à mente. Gene Wilder. Sem intermediários, sem agentes, Brooks pegou o telefone e ligou diretamente para o amigo. Os dois haviam trabalhado juntos no Irreverente Primavera para Hitler. E Brooks sabia que Wilder tinha a sensibilidade necessária para resgatar aquele personagem. E talvez o filme inteiro. O mais surpreendente foi a resposta. Gene não perguntou qual era o cachê. Não pediu para ler o roteiro. Não quis saber nem o que teria que fazer. Ele ouviu o pedido de Brooks, entendeu a gravidade da situação e apenas disse sim. No dia seguinte, Wilder desembarcava no set, ainda sob efeito do jet lag, cansado da viagem, mas pronto para entrar em cena. Ele não teve tempo para ensaiar, nem para se preparar psicologicamente, mas bastou vestir o figurino e ler as falas uma única vez para que o Waco Kid ganhasse vida, não como estava escrito, mas como só Gene Wilder seria capaz de interpretar. E foi assim, com uma ligação desesperada e uma decisão imediata, que Gene Wilder entrou para a história de Banzé no Oeste. Não como substituto, mas como o ator que salvou o filme, antes mesmo de filmar sua primeira cena. Um personagem nascido no caos. Gene Wilder chegou ao set de Banzé no Oeste como quem atravessa uma tempestade. Voo apressado, poucas horas de sono, nenhuma leitura prévia do roteiro. Ele sequer teve tempo para entender a dinâmica dos personagens ou captar o tom do filme. Tudo o que sabia era que precisava preencher um espaço vazio, urgente, imediato, crítico. Era o tipo de situação em que muitos atores recuariam, mas Wilder, em vez de se intimidar, fez exatamente o oposto. Mergulhou de cabeça no desconhecido, com o figurino ainda sendo ajustado em seu corpo e as luzes já posicionadas para a próxima cena. Ele se aproximou das câmeras com uma calma quase desconcertante. Não havia ensaio, não havia preparação, havia apenas instinto. E então, quando a claquete bateu e a gravação começou, algo extraordinário aconteceu. Em vez de parecer deslocado ou improvisado, Gene encarnou o pistoleiro Waco com uma naturalidade que fez todos ao redor esquecerem o caos que antecedera sua chegada. Ele não interpretou um bêbado cômico ou um herói decadente de forma caricatural. Wilder deu vida a um homem exausto, um homem que, embora estivesse cercado de loucura, escolhia o silêncio, um olhar cansado aqui, uma fala arrastada ali. E sem perceber, ele estava reescrevendo o personagem com o próprio corpo. O que deveria ser apenas um substituto provisório se tornou um novo eixo para o filme. A postura de Wilder, seu ritmo desacelerado, sua recusa em competir com os excessos ao redor, tudo isso ofereceu ao Waco Kid uma densidade inesperada. Ele era cômico, sim, mas não por tentar ser engraçado.
engraçado. Era cômico porque era real demais dentro de um mundo absurdamente irreal. Aquilo que começou como uma medida emergencial, tapar um buraco deixado por uma crise, transformou-se em algo muito maior. Nascia ali um dos personagens mais memoráveis da comédia americana. Um ícone forjado não pelo planejamento, mas pelo improviso. E ao final daquele primeiro dia de filmagem, ninguém mais conseguia imaginar outro ator naquele papel. Wilder não herdou o Waco Kid. Ele o redefiniu. A escolha que definiu tudo. Antes mesmo de pisar no set com suas botas empoeiradas e encarnar o Waco Kid, Gene Wilder já havia tomado uma decisão e fez questão de deixá-la bem clara para Mel Brooks. Ele aceitaria o papel, estava pronto para assumir no meio do furacão, mas com uma condição inegociável. Não faria o personagem como comédia. Em um filme onde tudo gritava, dos figurinos às piadas, dos vilões aos absurdos visuais, Wilder decidiu sussurrar. Ele não queria ser mais uma engrenagem no circo do exagero. Preferia ser o eixo silencioso que sustentaria tudo. A proposta soava estranha. Afinal, Banzé no Oeste era uma sátira escancarada, uma paródia que desafiava os limites do humor. Mas Wilder entendeu algo que poucos percebem. A comédia precisa de contraste para sobreviver. E no meio do caos pastelão, era o olhar melancólico do Waco Kid que traria equilíbrio. Sua atuação, por escolha própria, seria sóbria. O personagem não riria, não forçaria trejeitos, não entraria no jogo dos exageros. Ele seria um homem quebrado, cansado da própria lenda, deslocado dentro de um mundo que já não reconhecia. Um fantasma do velho oeste com um copo na mão e um passado pesado nos ombros. Mel Brooks hesitou, mas confiava em Wilder e aceitou. O resultado foi transformador. A presença discreta do Waco Kid se tornou o ponto de equilíbrio de Banzé no Oeste. Enquanto os outros personagens corriam, gritavam e caíam no ridículo com gosto, Wilder mantinha-se imóvel, observador, irônico, humano. Era como se sua serenidade sustentasse a loucura dos outros. A cada fala seca, a cada pausa calculada, ele puxava o filme de volta para o chão, só para depois deixá-lo voar ainda mais alto. A comédia mais ousada de sua época só pôde existir porque houve alguém ali que escolheu não ser engraçado. Wilder compreendia, talvez melhor do que ninguém, que o silêncio bem colocado pode ser mais impactante que o riso mais alto. E foi justamente essa contenção que deu ao Waco Kid e ao próprio filme um peso que ninguém esperava. O coração escondido do filme. A maioria dos espectadores assiste a Banzé no Oeste esperando rir, e ri mesmo. O filme é uma montanha-russa de absurdos, trocadilhos, situações fora de controle e críticas afiadas disfarçadas de palhaçada. Mas o que muitos não percebem é que no centro desse pandemônio há uma presença calma, quase fantasmagórica, que sustenta tudo. O pistoleiro Waco de Gene Wilder. Sua atuação contida não é só uma escolha de estilo, é o que impede o filme de desabar no exagero total. Enquanto todos os outros personagens flertam com o cartunesco, Wilder ancora o filme na emoção real. É fácil esquecer que o Waco Kid é, na essência, um homem arruinado. Um ex-lenda do gatilho que já viu demais, perdeu demais e desistiu de quase tudo. Wilder carrega esse passado com uma leveza dolorosa. Ele não diz muito, mas está tudo ali, no olhar cansado, na fala mansa, nos silêncios que dizem mais do que qualquer piada. A melhor tradução disso está numa das cenas mais lembradas do filme, a da cadeia. Sentado atrás das grades, em meio à fumaça de uma ressaca eterna, o Waco Kid levanta a mão, trêmula, e diz com voz quase apagada: "Essas mãos, um dia, eu era o mais rápido do Oeste." O que poderia ser uma piada fácil se transforma nas mãos de Wilder em um momento de pura melancolia. Não há orgulho naquela lembrança. Só arrependimento, só cansaço. E o público ri, mas sente o peso, porque Wilder não força nada. Ele não quer provocar gargalhadas. Ele quer que você perceba o vazio por trás do mito. Esse é o segredo do impacto da sua performance. Ela revela que até mesmo dentro de uma comédia feroz, há espaço para a verdade. Ele não compete com o riso. Ele prepara o terreno para ele. Sem o Waco Kid, o filme seria apenas uma sucessão de esquetes barulhentas. Mas com Gene Wilder, Banzé no Oeste ganha uma camada inesperada de humanidade. Seu personagem não apenas sobrevive ao caos, ele dá sentido a ele. É por isso que décadas depois, o que parecia só mais um papel engraçado se tornou algo muito maior. O coração invisível de uma comédia escandalosa. O filme que quase foi Richard Pryor e a Parceria Perdida. Antes que as câmeras começassem a rodar, Banzé no Oeste já tinha uma dupla dos sonhos pronta para entrar em cena. Gene Wilder e Richard Pryor. Era essa a visão original de Mel Brooks. Unir o talento sensível de Wilder com a irreverência feroz de Pryor. Pryor não só estava cotado para o papel principal do xerife Bart, ele também foi um dos principais roteiristas do filme. Foi sua caneta que ajudou a moldar o tom afiado da comédia, especialmente nas piadas mais ousadas sobre racismo, hipocrisia e poder. Brooks sabia que Pryor tinha uma força única. Ele era mais que um comediante. Era uma força cultural, um provocador nato, alguém que dizia a verdade sem filtros e fazia rir justamente por isso. A ideia era simples. Com Pryor e Wilder lado a lado, o filme teria uma química explosiva, mas os estúdios tinham outros
outros planos. Executivos da Warner Bros. Estavam preocupados. O passado de Pryor, marcado por polêmicas públicas e problemas com drogas, foi considerado um risco. Apesar do apoio de Brooks, eles vetaram sua escalação. A decisão foi silenciosa, burocrática e devastadora. Pryor, que havia ajudado a dar vida ao filme nos bastidores, foi apagado da tela antes mesmo de aparecer. O papel de Bart acabou ficando com Cleavon Little, que fez um trabalho respeitável e carismático. Mas a faísca que teria surgido entre ele e Wilder, aquela energia elétrica e imprevisível, simplesmente não estava lá. Só anos mais tarde o público teria um vislumbre do que foi perdido, quando Wilder e Pryor finalmente dividiram a tela em filmes como Loucos de Darnó, Silver Streak, e Cegos, Surdos e Loucos. A química entre eles era instantânea, quase instintiva. Um completava o outro. Wilder, com sua calma sutil. Pryor, com seu caos controlado. Juntos, criavam mágica. É impossível não imaginar como Banzé no Oeste teria sido diferente se essa parceria tivesse começado ali. Mesmo fora de cena, porém, Pryor nunca saiu completamente do filme. Sua voz está nas entrelinhas, suas ideias nas falas mais ousadas, sua coragem na sátira que se recusa a suavizar temas desconfortáveis. Ele ajudou a esculpir o espírito do roteiro, mesmo que o estúdio tenha tentado escondê-lo. Gene Wilder, em várias entrevistas ao longo dos anos, demonstrou respeito e admiração por Pryor, nunca com amargura, mas com uma espécie de melancolia, como quem sabe que algo único quase aconteceu e escapou por entre os dedos. Banzé no Oeste continua sendo um clássico, mas em algum lugar, em uma linha do tempo paralela, existe uma versão do filme em que Wilder e Pryor enfrentam o Velho Oeste juntos. E talvez essa seja a comédia lendária que o mundo nunca teve a chance de ver. Gene Wilder não era o tipo de ator que dominava o set com discursos ou exigências. Ele não precisava disso. Sua influência vinha do silêncio, da escuta atenta, da presença constante e equilibrada, como alguém que entendia que o verdadeiro poder não está em falar mais alto, mas em saber exatamente quando dizer algo. Nos bastidores de Banzé no Oeste, enquanto tudo ao redor era barulhento, improvisado e muitas vezes caótico, Wilder era o ponto de estabilidade. Ele não era o diretor, não tinha cargo de liderança, mas era o conselheiro natural de quem precisasse. Quando um ator jovem se perdia no tom da cena, era Gene quem se aproximava, com calma, para ajustar uma fala, sugerir uma pausa, mudar um olhar. E fazia isso sem vaidade, sem necessidade de reconhecimento. Ele não guiava com autoridade, mas com generosidade. Alguns membros da equipe o chamavam, em tom carinhoso, de o diretor invisível do clima, porque era ele quem ajudava a manter a sintonia entre o absurdo da comédia e a sinceridade emocional que o filme precisava manter para não se tornar apenas uma piada esticada demais. Mas havia algo mais acontecendo por trás dos panos. Entre uma cena e outra, durante os intervalos longos e os momentos de espera no set, Wilder carregava uma ideia na cabeça. Uma que ele mal conseguia deixar quieta. Era uma pergunta simples, lançada ao acaso em uma conversa com Mel Brooks. E se o neto de Frankenstein não quisesse ter nada a ver com a fama da família? Brooks, no começo, riu. Achou curioso, mas não deu muita bola. Estava mergulhado até o pescoço nos desafios de Banzé no Oeste. Mas Wilder insistiu. Não com insistência agressiva, e sim com aquela mesma convicção calma que o guiava em cena. Ele acreditava tanto na ideia que começou a rascunhar as primeiras páginas ali mesmo, nos bastidores, entre as tomadas e as trocas de figurino. Aquilo que era só um pensamento curioso foi tomando forma, ganhando humor, estrutura e alma. Nascia ali, discretamente, um dos maiores sucessos da carreira de ambos, o jovem Frankenstein. E talvez seja esse o momento em que Gene Wilder deixou de ser apenas um grande ator e se revelou também como um criador de mundos. Enquanto o público se encantava com seu Waco Kid silencioso, por trás das câmeras ele já traçava o próximo passo, escrevendo, sonhando e moldando o que viria a se tornar outra obra-prima do cinema. Não por ambição, mas por amor à arte. No meio de um faroeste satírico, Wilder estava preparando um laboratório. E dessa calma criativa, nasceu uma nova era para ele. Não apenas como intérprete, mas como arquiteto de histórias. Apesar da serenidade com que Gene Wilder conduzia o Waco Kid em Banzé no Oeste, filmar suas cenas estava longe de ser uma tarefa tranquila. Na verdade, em muitos momentos era quase impossível. Não por erros técnicos, nem por falhas de atuação, mas por um motivo inusitado. As pessoas simplesmente não conseguiam parar de rir. A entrega de Wilder era tão sutil, tão inesperada, que frequentemente pegava toda a equipe desprevenida. Não era o tipo de comédia escandalosa, construída para aplausos. Era humor afiado, seco, quase imperceptível à primeira vista, mas devastadoramente engraçado. Câmeras tremiam, microfones captavam risos abafados, atores perdiam o timing,
por não conseguirem conter a gargalhada. Mel Brooks, inclusive, precisou ser retirado do set em várias ocasiões porque não conseguia parar de rir durante as falas de Wilder. Seu riso vazava no áudio. Uma das falas mais problemáticas e mais geniais foi aquela em que o Waco Kid, com toda a calma do mundo, observa os moradores da cidade e diz: "Você precisa lembrar que esses são apenas fazendeiros simples, pessoas da terra, a argila comum do Novo Oeste, sabe? Idiotas." Não havia exagero no tom, nenhuma piscadela para a câmera, apenas a mais crua sinceridade dita com suavidade letal. E isso bastava para desarmar qualquer um no set. Mas o que o público não viu, e talvez nunca veja, são as cenas que ficaram pelo caminho. Diversos membros da equipe recordam momentos emocionantes, falas mais profundas e até passagens mais sombrias do personagem de Wilder que foram cortadas da versão final. Não por falta de qualidade, mas por questões de ritmo, tempo de tela e equilíbrio entre o cômico e o dramático. Em alguns trechos, o Waco Kid mergulhava ainda mais em seu passado, revelando fragilidades, perdas, traumas, cenas que poderiam ter ampliado ainda mais a dimensão do personagem, mas que acabaram engavetadas na ilha de edição. Esses fragmentos perdidos viraram quase lenda entre os fãs e estudiosos do filme. Pequenos momentos que talvez completassem o retrato emocional que Wilder começou a pintar, mas mesmo ausentes, eles ajudam a entender a complexidade do que ele entregou. O Waco Kid que o mundo viu já era brilhante, mas havia mais olhares, mais silêncios, mais verdades escondidas atrás do humor. E talvez esse seja um dos maiores legados de Gene Wilder em Banzé no Oeste. Ele não precisava de todas as cenas para deixar uma marca inesquecível. O que ficou fora da tela apenas reforça o quanto sua atuação ultrapassava os limites do roteiro. Nem toda batalha em Hollywood acontece diante das câmeras. Algumas das mais importantes são travadas em salas fechadas, entre roteiros rabiscados, contratos apertados e telefonemas carregados de tensão. Foi exatamente nesse campo silencioso que se desenrolou uma das lutas mais cruciais por trás de Banzé no Oeste. E Gene Wilder estava lá, não com discursos inflamados, mas com uma presença firme e indispensável. Desde o início, os executivos da Warner Bros. Se mostravam desconfortáveis com o tom do filme. A sátira racial, as provocações escancaradas, o linguajar afiado. Tudo isso ultrapassava as fronteiras do humor aceitável para a época. Memorandos começaram a circular exigindo mudanças. Reescrever piadas, cortar insultos, suavizar personagens. A pressão sobre Mel Brooks aumentava a cada semana. O estúdio queria um faroeste engraçado. Brooks queria fazer uma crítica feroz à hipocrisia americana e estava disposto a arriscar. Nesse impasse, Gene Wilder se tornou um aliado silencioso, mas decisivo. Ele não era o diretor, não tinha poder contratual para mudar decisões, mas tinha algo que o estúdio respeitava profundamente: credibilidade. E ele usou isso com sabedoria. Em conversas nos bastidores, em reuniões delicadas, Wilder apoiava Brooks sem levantar a voz. Era ele quem, com calma, reforçava a importância de manter o tom original, que aquele filme só teria impacto se tivesse coragem, que censurar as partes mais provocativas seria amputar a alma da obra. Wilder entendia que a comédia de Banzé no Oeste não era apenas para fazer rir, era para incomodar, para expor o racismo institucional, o medo da diferença, o ridículo da ignorância. E para isso funcionar, era preciso ser direto, bruto, verdadeiro. O estúdio tentou interferir em várias passagens, especialmente nas cenas envolvendo o xerife Bart e a hostilidade dos moradores da cidade. Tentaram retirar falas, suavizar termos, limpar o desconforto. Mas com Wilder ao lado de Brooks, as negociações mudaram de tom. Ele não fazia escândalo, não ameaçava, apenas permanecia firme, um defensor da integridade artística do projeto. E o estúdio, mesmo a contragosto, cedeu em pontos cruciais. É justo dizer que, sem Gene Wilder naquele momento, Banzé no Oeste talvez não tivesse sobrevivido intacto. Seu prestígio funcionou como escudo, sua postura como lastro. Ele não queria proteger o público da ofensa. Queria proteger o filme da covardia, porque no fundo, Wilder sabia que sátira de verdade nunca é confortável. Ela incomoda, ela cutuca, e é justamente por isso que ela transforma. A virada de carreira nos intervalos, em meio ao barulho das risadas, às cenas improvisadas e ao caos organizado de Banzé no Oeste, Gene Wilder carregava em silêncio uma ideia. Uma daquelas que chegam devagar, quase como uma piada solta no ar, mas que não vão embora. Era um pensamento recorrente que ele compartilhava casualmente com Mel Brooks entre uma cena e outra, nos intervalos entre tomadas. E se o neto do Dr. Frankenstein quisesse distância total da reputação da família? Brooks, ocupado até o pescoço com os desafios do faroeste satírico que estava dirigindo, riu da ideia no início. Achou engraçado, sim, mas achou que parava por ali. Wilder, no entanto, não deixou que ela se perdesse. Sem alarde, ele começou a rascunhar. Não foi em uma sala de roteiristas, nem com contratos assinados. Foi
ali mesmo, nos bastidores, entre figurinos de época e roteiros rabiscados. Era como se, enquanto interpretava um pistoleiro bêbado e melancólico em uma comédia sobre racismo, Wilder já estivesse abrindo espaço para se tornar algo mais do que ator. Estava virando criador de histórias, alguém que não apenas dava vida a personagens, mas os construía do zero. Foi o nascimento não só de uma ideia genial, mas de uma nova fase na carreira de Gene Wilder. O que começou como uma simples provocação, acabou virando o jovem Frankenstein, uma das maiores e mais inteligentes comédias da história do cinema. E quando Brooks finalmente leu o rascunho que Wilder preparou, mudou de ideia imediatamente. Percebeu que ali havia algo especial, uma mistura perfeita de homenagem, sátira e emoção. O filme foi um sucesso estrondoso, mas o que poucos sabiam na época é que ele nasceu nos corredores empoeirados de outro set, nas pausas de um filme que já era revolucionário por si só. Ali, entre uma fala seca do Waco Kid e uma gargalhada da equipe, Wilder estava moldando seu futuro e provando que talento não tem fronteiras. Ele podia ser o ator, o autor e a alma de um filme, tudo ao mesmo tempo. Essa virada, silenciosa e determinada, mostrou que Gene Wilder não estava apenas passando por Banzé no Oeste como intérprete de ocasião. Ele estava colhendo experiências, testando ideias e preparando seu salto para algo maior. E foi justamente nesse cenário improvável, entre tiros falsos e sátiras afiadas, que ele deixou de ser apenas parte de uma história e começou a escrever a sua própria. Em uma comédia construída sobre exageros, explosões de humor e sátira escancarada, o que mais perdura não é a piada mais alta nem a gag mais absurda. É o silêncio. Um silêncio calculado, profundo, cheio de significado. Gene Wilder não precisava levantar a voz para dominar uma cena. Seu pistoleiro Waco não pulava, não fazia caretas, não buscava o riso fácil. Ele apenas existia no meio da loucura, com cansaço nos olhos e uma calma quase desconcertante. E essa escolha, inicialmente arriscada, se tornou um dos pilares de Banzé no Oeste. Décadas depois, é essa atuação que envelheceu melhor. Enquanto muitos dos personagens exagerados do filme ficaram presos ao tempo e ao estilo da comédia dos anos 70, o Waco Kid de Wilder ganhou outra dimensão. Tornou-se atemporal. Um estudo sobre como a contenção, quando bem feita, pode ser tão poderosa quanto qualquer grito. Wilder ensinou, sem precisar dizer, que comédia não precisa ser barulhenta, que o riso pode vir da pausa, do olhar, do vazio carregado de significado, que a dor contida pode ser engraçada e trágica ao mesmo tempo, e que, às vezes, o personagem mais quieto é o que diz mais. Sua performance virou referência entre comediantes, diretores e estudiosos do cinema. O equilíbrio que ele criou entre melancolia e ironia virou modelo. Seu Waco Kid é, até hoje, citado como exemplo de como uma atuação minimalista pode sustentar uma narrativa inteira. Não à toa, Banzé no Oeste foi preservado pelo National Film Registry, reconhecido não apenas por seu impacto cultural e histórico, mas também por seu valor estético. E parte desse reconhecimento se deve àquilo que Wilder construiu, com calma, com inteligência, com humanidade. Se você gostou desse vídeo, siga o nosso canal, fique conosco para ver mais histórias impressionantes como essa. Até a próxima!